Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. E eu existo e vivo aqui, agora, como a suprema manifestação desse Deus onipresente e eterno. Logo, sou uma existência eterna. Pareço limitado, mas sou ilimitado. Pareço isolado, mas sou o todo. Vivo ao mesmo tempo agora e a eternidade. Sou a grande harmonia. Sou o primogênito da criação. Sou o dirigente de todas as coisas do universo. Todos os lugares para onde me dirijo transformam-se em paraíso. A ordem e a disciplina do reino dos céus projetam-se sobre a terra. Desaparecem os conflitos, extinguem-se as trevas, curam-se as doenças e todos se plenificam de alegria e gratidão. Despertei agora para esta verdade, isto é, renasci. Nasci para uma nova vida. É o raiar de um novo dia. O passado já se foi e todas as pessoas se preenchem de nova alegria e cantam hinos de louvor a Deus. Resplandece a luz da verdade e doravante não haverá quem seja triste, não haverá quem se lamente. Desaparecerão deste mundo os gemidos e os gritos de dor, e todos se dirigirão para Deus e cantarão a música de agradecimento. Esta música se eleva ao céu e se torna música celestial, desce à terra e se torna música da paz. Em verdade, agora que renasci e despertei para a verdade, vejo que o paraíso da realidade eterna existe aqui mesmo. Neste momento, reverencio Deus, agradeço a Deus e lhe consagro o hino de alegria. Respeitosamente, junto as mãos e curvo-me diante do Onipotente. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo Inexistência da Doença. Esse que é o nosso oitavo encontro, oitavo e último. Puxa vida, mas não é o último. Não é o último porque, afinal de contas, tudo está aqui no livro. Então, você não estava se encontrando comigo, você estava se encontrando com o que está escrito no livro A Inexistência da Doença. Então, obviamente que você pode, se quiser,
recordar esse estudo desde o primeiro encontro até agora, basta você acessar aí o canal do YouTube e encontrar o estudo da inexistência da doença. Nós fizemos 8 encontros, então se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, não se preocupe, nós estamos no nosso encontro, 8º, na verdade, encontro do inexistência da doença, mas você pode recordar assistindo os anteriores e você pode também, melhor ainda, eu acho até, estudar o livro Inexistência da Doença, tá bom? Aproveitando, sempre digo isso, não esquece de curtir a página da Seite Noie e ativar o sininho aí, dar um gostei, né? Curtir aí a nossa, ativar a página, né? O sininho, né? Você liga lá, blá, blá, sininho, vai receber a nossa mensagem de aviso e dá um curtir, dá um gostei, dá um like na nossa página, tá bom? A gente conta isso, com isso porque, é claro, isso nos ajuda também a chegar mais longe, mais perto, na verdade, mais longe de onde estamos e mais perto das pessoas que tanto amamos. Pois então, olha lá, nós estamos estudando a inexistência da doença. Sempre digo, se você está chegando pela primeira vez, pode assustar um pouquinho, pensando, mas o que é essa tal de inexistência da doença? Como é que alguém pode afirmar algo assim? Mas os veteranos, aqueles que já estão nos acompanhando, já estão diplomados no assunto, no tema, podem nos dizer, né, qual é o significado disso, porque a gente diz que a doença não existe. Lembrem-se daquilo que é o centro do ensinamento da Seite Noie, não é o princípio, né, a parte central do ensinamento, que é justamente a imagem verdadeira, a perfeição. Tudo foi criado por Deus, tudo foi criado por Deus, e como Deus é bem, só pode existir o bem. O que não foi criado por Deus, ou o que foi criado por Deus, nós damos o nome de, isso mesmo, existência, nós chamamos de existência, isto existe. Aquilo que nós não damos o nome, aquilo que não foi criado por Deus, nós atribuímos, não é, a palavra manifestação ou manifestar-se, né? Então a manifestação não é existência real, então ela não existe, ou seja, quando ela se manifesta por um período e depois ela deve necessariamente desaparecer. Isso a gente então chama de doença, infelicidades, desavenças, são situações e circunstâncias que parecem existir, mas não existem verdadeiramente, elas estão manifestadas. Então, quando eu digo, você é, só tem uma possibilidade, você é filho de Deus. E quando eu falo, quero apontar alguma coisa que está errada, a gente faz isso com alunos, né? Olha, você está atrapalhando a minha aula porque você está muito irrequieto hoje, você está muito, né, irresponsável, você está, se é que eu vou chamar a atenção dessa forma, você está. O só tem uma possibilidade, você é inteligente, você é capaz, eu digo a possibilidade única, porque são os derivados, as derivações daquilo que vem do bem único, as derivações da divindade, de Deus. Então você é capaz, você é inteligente, você é criativo, e aí vai, tá? Qualquer coisa que não seja derivação daquilo que é divino, a gente diz você está. Olha, você está doente. Posso falar, você é doente. Você é doente, está ruim, você não tem jeito. Não tem jeito de sair disso. Você Olha, você está doente, isso já mostra que é um estado. E esse estado pode ser modificado. Combinado? Vamos lá, então. Olha só, nosso último encontro, e nós estamos na página 81. Já digo de cara que não vai dar para a gente terminar, tá? Não tem como terminar o livro, por isso que eu convido você a entrar na nossa livraria virtual, comprar o livro e estudar ele com bastante calma, tá? Livraria virtual que está no site sni.org.br, e aí você entra no site, logo de cara na página inicial você já consegue localizar a livraria virtual. Muito bem. Nós tínhamos falado aqui, não é? A página 82, princípio fundamental do método da cura miraculosa ocorrida na Seite Noie. O princípio fundamental, tá?
Então, ele diz, na terapia espiritual da mente, ele é o professor Masaharu Taniguchi, estamos cientes de que a origem da enfermidade não é em absoluto material ou carnal. Tá? O que existe é uma única e primitiva causa. Olha que bom, não é? Uma única e primitiva causa. Tá? Mas, com frequência, o terapeuta, isto é, o religioso, precisa diagnosticar o modo de pensar do paciente para tentar estabelecer a relação causa e efeito. Tem gente que tem uma fé tão grande que você diz para aquela pessoa, você já está curado, levante e anda, sem estabelecer relação causa e efeito, você vai direto na imagem verdadeira e faz manifestar a imagem verdadeira, a pessoa se cura. Tem gente que necessita entender a relação causa e efeito. O pessoal mais, assim, digamos, intelectualizado, né? Gosta de raciocinar em cima das coisas, talvez se sinta melhor entendendo a relação da causa e efeito. E nesse caso o professor diz que então é preciso explicar o modo, né? Precisa diagnosticar, perdão, o modo de pensar do paciente, tá bom? Quando a gente diz que a causa é única, é o próprio processo mental, alguém pode pensar assim, mas como assim? Se eu ficar, né, comendo uma comida que esteja contaminada, etc., eu necessariamente vou morrer. Claro, existe uma ação inicial daquilo que a gente chama matéria, né, porque existe uma crença que aquele elemento, né, ao ser ingerido, ele causa determinada moléstia. Acontece que você pode perceber que mesmo em casos assim de moléstias ou né, de medicação, há pessoas que são muito mais resistentes que outras. Né? Há pessoas que, por exemplo, resistem ao medicamento, você tem que dar as doses muito mais elevadas, porque ele faz um efeito diferente de uma outra pessoa. Eu lembro, inclusive, até com animais, posso falar isso, por exemplo, a gente tinha uma gatinha, eu falo tinha porque infelizmente ela partiu, e quando ela precisava viajar, a primeira viagem que ela teve que fazer foi muito longa, ela foi lá para a casa da minha filha, que mora no interior de São Paulo, e então a gente achou que talvez fosse interessante dar uma medicação para ela se tranquilizar, eram 6 horas de viagem, né? E aí a veterinária disse, olha, essa medicação cachorro, beleza, gato não tem jeito, quer dizer, a mesma medicação, se fala são 2 animais diferentes, mas o mecanismo do funcionamento, né, de cada um é muito semelhante. Mas, de qualquer forma, você pode pensar, por que age num e não age no gato? Né? Qual é a diferença? O medicamento deveria fazer talvez o mesmo efeito. Tem algum para gato? Não, para gato não, é o mesmo, só que a forma de reagir é diferente. Assim é também com um medicamento, por exemplo, tem pessoas que se envenenam, a gente sabe de casos assim, e que ou não morrem, né, ou demoram muito para morrer. Tem outras pessoas que com uma dose muito pequena morrem. Então você vê que isso, mesmo em termos materiais, há uma diferença entre uma pessoa e outra. E essa diferença está justamente, acreditamos nós, no estado mental. Ok? No estado mental dessa pessoa. Então ele diz, eis o que é o diagnóstico do pensamento. Né? Se há alguma parte afetada, né, se encontra alguma parte afetada, por exemplo, inchada, né, isso é manifestação do pensamento de insatisfação. Então a gente pode analisar o seguinte, quando a pessoa está insatisfeita com algo, pode ser que alguma tumeração aparece no corpo dela. Tá? Eu digo pode ser, claro que nem todo mundo vai ter o mesmo tipo de reação. Então ele diz, né, realmente diagnosticar o conteúdo mental da pessoa é o ponto essencial para a realização da terapia, tá? Continuando aqui, tá? O pensamento lança no subconsciente ou no inconsciente a semente da realização. Olha só, o pensamento lança no subconsciente o quê? A semente da realização. Olha que interessante. Então ele vai falar, o professor Masaharu Taniguchi, a análise mental que nós realizamos é da mente não consciente, incluindo aí o espírito. Quer dizer, a gente procura estabelecer uma relação não da mente consciente, mas da mente inconsciente, tá?
Então, o que pensamos na mente consciente cai nas entranhas da camada invisível chamada subconsciente. E nele vai criando raízes, ok? E é esse subconsciente que dirige a nossa ação sem nos darmos conta disso. Ok? Logo, o tipo de pensamento que mantemos constantemente é o tipo de semente que estamos plantando para o nosso destino futuro. Logo, o tipo de pensamento que mantemos constantemente é o tipo de semente que estamos plantando para o nosso destino futuro. Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma, digamos assim, como é que eu posso falar? Quando você tem algum choque muito grande, né? Pode ser uma coisa mais simples. Vou dar um exemplo. Você está caminhando numa calçada, tranquilamente, distraidamente, e passa perto de uma casa, num portão, onde tem um cachorro. Esse cachorro avança em você no portão. Ok. Aquilo fica com um susto muito grande, principalmente se você tiver medo de cachorro, então nem se fale. Aquilo vai ficar gravado muito fortemente lá no seu inconsciente, aquela memória inconsciente. Se você estiver caminhando na mesma calçada, ok? Sabendo que lá tem um cachorro, mesmo você sabendo que está tudo protegido, tem grade e tal, você vai ficar com medo de passar perto. Você vai sair. Por quê? Porque mesmo conscientemente, racionalmente, você não veja perigo, o inconsciente comanda algo em você, você fica apavorado, acelera o coração, etc. e tal. E mesmo que alguém diga para você, aquele cachorro que avançou em você naquele dia atrás, tal, aquele cachorro morreu, então pode ficar tranquilo para passar na frente daquela casa. Você não vai passar, né? Você vai andar devagarinho, confiando naquela pessoa que disse para você, porque é uma pessoa conhecida e de confiança. De repente você passa, você vai meio que olhar para conferir. Por quê? Porque o inconsciente vai reagir. Aquela ação inconsciente vai deixar você extremamente preocupado. E aquilo, a memória vai longe, né? Se você encontrar algum lugar muito parecido com aquele que você sofreu aquilo, imediatamente vem a ligação daquela cena passada. Ok? Então, o inconsciente ele vai gravar isso. Então, o professor Masaru Taniguchi, página 82, diz: e a mente consciente que deseja algo inatingível, que a gente vai demorar porque esse estudo aqui é bem interessante. Vou voltar. E a mente consciente que deseja algo inatingível vai acumulando no depósito do subconsciente os variados desejos contraditórios que vão se chocando, dividindo-se ou unindo-se mutuamente, e quando tais desejos e sentimentos reprimidos, impedidos de se concretizarem, encontram em alguma parte do corpo um ponto de vazão, nele criam a doença. Página 82. Está abaixo do título, o conflito interno mental causa doença física. E eu vou repetir porque eu disse para vocês. Aqui a coisa é séria e a gente vai longe com o que está escrito aqui. Vai descobrir coisas muito interessantes. Repetindo, vejam as palavras-chave aqui. Ó. E a mente consciente consciente que deseja algo inatingível. Primeiro ponto de interrogação aí. O que significa a mente consciente que deseja algo inatingível? Vamos botando ponto de interrogação aí, tá? Vai acumulando no depósito do subconsciente os variados desejos contraditórios. Outro ponto de interrogação. O que ele quer dizer com desejos contraditórios? Que vão se chocando, se subdividindo, se unindo-se mutuamente. E quando tais desejos e sentimentos reprimidos, impedidos de se concretizarem, encontram alguma parte do corpo um ponto de vazão, o que é isso? O que será encontrar um ponto de vazão? Nele criam a doença. Então, só aqui dá para a gente falar 2 horas sem parar.
Vamos lá então, tá? Olha lá, então, e a mente consciente que deseja algo inatingível. Então vamos pensar, para nós, né, dentro da base doutrinária, dentro da base filosófica da Saint-Honoré, o que é inatingível e o que é atingível, o que é alcançável? Ora, veja bem, eu só posso alcançar aquilo que é real, aquilo que de fato existe, tá certo? Não estou filosofando agora, tá? Então, para nós, ficou claro, já expliquei várias vezes, que o que existe é Deus e o que vem de Deus. É a imagem verdadeira e o que vem da imagem verdadeira, que é a vida de Deus. Não é? Isso é que de fato existe, o resto é manifestação. Então, eu só posso atingir e alcançar o que de fato existe. Nós estamos no campo da filosofia agora, tá? Eu não estou pensando no campo material, tá? No campo aqui que a gente fala, ó, matéria, tal. Não estou falando dessa matéria aqui, estou falando do campo filosófico. A existência, quando a gente diz existir, significa que veio da grande vida do universo. Se preferir, de Deus, de Buda. Pois bem, atingível. Tá? Então, o que é atingível? Vamos pensar nos atributos divinos. Amor é atingível, gratidão é atingível, o que mais? Sabedoria, a própria provisão, a empatia, ou seja, a solidariedade, são atributos que a gente reconhece como atributos, alguns vão dizer, humanos. Solidariedade, a empatia, a compaixão, o amor, o respeito. Então, veja, se eu faço algo, algo, vamos dizer assim, que eu amo uma pessoa, um ato de amor, se eu tenho um ato de amor, ele é atingível, porque você sente a completude desse ato de amor. A completude deste ato de amor. Ou seja, você faz algo em benefício do próximo e sente-se totalmente preenchido. Parece que ele se encerra nele próprio. Quando você trabalha com este sentimento, o trabalho ele está nele próprio. Você não trabalha pensando em uma contribuição ou retribuição. Você faz aquilo com, a gente diz, com amor. Então você se satisfaz, não é? A gente vê como é bom você encontrar a sua profissão verdadeira, que você sente-se útil naquela profissão, para si próprio, óbvio, não há mal nenhum nisso, você sente-se satisfeito, né? Se sente muito bem em realizar isso. Isso significa que ele se encerra, né? O ato encerrou-se nele próprio, né? Se encerrou nele, né? Tem até um versinho de uma música, né? Por ser exato, o amor não cabe em si. Né? Por ser encantado, revela a si. Né? Por ser amor, invade e fim. Né? Por ser exato, o amor não cabe em si. Olha que bonito isso, que representa aquilo que eu estou falando. Por ser exato, é o verso de uma música, né? Djavan canta, se não me engano. Né? Por ser exato, o amor não cabe em si. Né? Por ser encantado, revela-se, por ser amor, invade e fim. Ou seja, ele está dizendo que o amor cabe nele próprio. Né? O amor é como um grão, que é uma música que o Gilberto Gil canta, morre, né? E vive trigo, vive e morre pão. Morre e vive trigo, vive e morre pão. Quer dizer, está colocando essa passagem tão bonita que é o pão, o símbolo do amor cristão. Então, veja que coisa bacana, quer dizer, ele está nele próprio. Aí você diz que é atingível. Então, o amor é atingível, a solidariedade, um ato de solidariedade te preenche, ele é atingível. O ato da compaixão, ele te preenche, ele está encerrado nele próprio. Então, quando você vê algum ato de compaixão, te toca, porque ele faz parte de você. Aí, ok. Ora, então, o que é inatingível? É justamente o oposto, que seria justamente aqueles sentimentos que a gente diz que não são sentimentos que vêm de Deus, do divino, que não são atributos divinos. Então, quais são que não são atributos divinos? Ou seja, então o ódio, a mágoa, o rancor, o ciúme,
Todos esses sentimentos e todos os outros que você pode colocar dentro da sua palma, da sua palma da mão e muito mais, né, das palmas das mãos, né, nos dedos, na verdade, são inatingíveis. Por que são inatingíveis? Porque por mais que você se vingue de alguém, nunca você vai atingir a satisfação plena. Eu estou falando de pessoas como você, que são pessoas boas, honestas, são pessoas maravilhosas. Então, veja, aquilo vai para o teu inconsciente, é um ato inatingível. Quando é inatingível, ele começa a girar, ele vai começar a rodar, ele vai ficar, ou, se você quiser, nessa fala aqui do professor Masaharu Taniguchi, ele vai ficar aqui, ó, tá vendo, ó? E a mente consciente que deseja algo inatingível, tá? Então, nós temos a mente consciente que deseja algo inatingível. Como é que eu faço para arrumar esse algo inatingível, ok? Então, eu tenho que, na verdade, me livrar desse pensamento do inatingível. Esta é a razão, ok? Me livrar desse algo inatingível. E como eu estava falando, né, essa questão do inatingível, é óbvio, né, que o ódio você tenta atingir e não consegue. Como ele é inatingível, ele vai ficar girando dentro de você. Ou seja, ó, vai inatingível, vai acumulando no depósito subconsciente. Então eu tenho raiva, tenho ódio. Eu posso até me vingar daquela pessoa, mas eu não me satisfaço com aquela vingança. Eu posso até desejar o mal para aquela pessoa, mas eu não consigo me satisfazer. Não chego à satisfação total com aquela raiva que eu sinto daquela pessoa. Então eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo mágoa, eu estou sentindo ódio, eu já fiz algo contra aquela pessoa, mas aquilo nunca me satisfaz, nunca então eu consigo atingir. Isso que ele quer dizer com inatingível. E aquilo vai, porque não satisfaz, você não libera a energia daquilo, você não se livra daquilo. Então você vai acumulando aquilo, você vai acumulando. Parece inclusive até que o desejo de vingança ele alimenta, na verdade, cada vez mais o próprio ódio, a própria raiva. E aí aquilo vai, como não é inatingível, né, é inatingível, então vai se acumulando. Então, veja, quando você diz assim, olha, eu atingi um objetivo, você diz satisfeito, ok, próxima etapa. Aquilo passa a ser o passado, vai para o passado. Né? Eu atingi, por exemplo, um atleta, ele está lá correndo, atingi aquela marca X, né? Ou fui campeão naquela corrida de 100 metros rasos, por exemplo. Ok, atingi aquela marca, competi com aquilo, com as pessoas, atingi meu objetivo, cheguei até o lugar tal, aquilo é passado, aquilo é passado. Ele não vai querer ficar remoendo aquilo do passado, aquilo já foi, deu a satisfação, foi bom, maravilhoso, bola para frente, agora a vida segue, aquilo passou, ou seja, foi algo atingível. Quando não é atingível, aí vai ficando no depósito subconsciente, vai trazendo desejos contraditórios, né? Os desejos são contraditórios, vai batendo daqui para lá, vai se chocando, dividindo-se, ou seja, ele vai, às vezes, até ampliando, né? Ele se junta com outros tipos de desejo, né? A raiva ligado com o ciúme, que é ligado com o ódio, que é ligado, né? E aí, para aquelas pessoas que têm uma mente que deseja viver de forma correta, eu não estou falando daquelas pessoas vingativas ao extremo, eu estou falando justamente com você que está aí, que deseja fazer as coisas de forma correta, que deseja viver bem, que deseja a saúde verdadeira, pessoas boas como você, que é a esmagadora maioria das pessoas desse planeta Terra. Pessoas como você não suportam viver com esse tipo de coisa, é como se você guardasse dentro do seu corpo algo que não te pertence, então aquilo precisa sair. E como é que sai? Sai através do corpo, então por isso que ele diz aqui, ó, e quando tais desejos, sentimentos reprimidos, impedidos de se concretizarem, ou seja, se é para ter raiva, né, por exemplo, vou fazer uma terapia, a gente tem a purificação da mente, onde a gente põe os desejos de raiva, de mágoa, de ódio, xinga todo mundo num papel, faz uma belíssima cerimônia de purificação da mente. Depois que a gente faz essa cerimônia de purificação da mente, a gente queima os papéis que estão marcados a raiva, né? Uma cerimônia religiosa, onde a gente queima a raiva, queima o ódio, etc. Então você extravasou aquilo que estava lá, guardado dentro de você. É uma maneira de você se livrar disso, né? De se livrar daqueles pensamentos. A outra maneira é fazer
a oração do perdão, de reconciliação, né, leitura da Sutra Sagrada, abençoar a pessoa, né? Mas quando a pessoa não faz não caminha por nenhum desses caminhos, não faz nada nesse sentido, aí pode explodir uma doença. E pessoas boas adoecem, porque são boas, porque as más pessoas, elas não têm consciência de culpa, elas não carregam consciência de culpa. Então, normalmente elas conseguem não extravasar esses sentimentos, elas vão guardando isso dentro delas e a gente acredita, né, uma hora explode, ou nelas, ou, como está na Bíblia, Lamentações capítulo 5, versículo 7. Erraram os nossos pais e os castigos recaíram sobre nós. Acaba fazendo a transmigração deste karma. Nós já explicamos sobre isso, né? A transmigração do karma da própria pessoa. E como a gente acredita que na vida após a morte, e acredita que nós vamos manter a nossa individualidade quando formos para o plano espiritual, então uma hora vem a cobrança, vem a fatura, ok? Então ele diz, aí do ponto de vista, né, do corpo carnal, vai haver uma vazão e nele cria a doença. E aí a gente faz justamente aquela ponte, né? O que eu fui acumulando lá dentro, que às vezes é coisa muito pequena e imperceptível, pode ser coisas pequenininhas que você veio acumulando, eu não estou falando de grandes raivas, de grandes mágoas, podem existir isso. Mas às vezes é uma coisa pequena, uma coisa que se chateou, ficou lá, essa chateação você passa por uma segunda chateação pequena, uma terceira chateação pequena, o inconsciente vai, né, naquele movimento de bate aqui, bate lá, vai para cá, vai para lá, e aí você vai somando as pequenas chateações, você acaba tendo uma grande chateação que uma hora precisa sair, ok? Então, compreendido? Aí o professor diz assim, ó, muitas vezes manifestam-se como sintoma de doença os desejos reprimidos ou conflitos mentais surgidos dentro do lar, represados no subconsciente, à procura de exteriorização, ok? Ok? E aí o professor Masaru Taniguchi justamente conta o caso de uma pessoa aqui na página 83, né? Ele é procurado por uma senhora que diz o seguinte, ó, professor, eu estou, né, uma senhora chamada Aoki, pedindo orientação para ele, porque foi afetada por uma doença, né? Apesar de retirar parte afetada da doença, ela fez uma cirurgia, né? Como ainda persistiu a raiz mental, aí o professor Masaru Taniguchi explicando, quer dizer, ela procura ele, dizendo que ela teve um tumor, foi retirado esse tumor, voltou, e ele está dizendo, como foi retirado o tumor, mas não foi retirada a raiz mental que causa a doença, o tumor acabou voltando e ela tinha que se submeter a uma nova cirurgia. E aí a senhora diz para ele assim, professor, o que devo fazer? Devo mesmo ser internada e passar por nova cirurgia? Olha lá, né? Quer dizer, ela pergunta para ele. Olha a postura do professor Masaru Taniguchi, que interessante. Ele diz, olha, isso é muito embaraçoso de ouvir de uma pessoa. Porque assim, se eu digo, não faça a cirurgia, e a pessoa morre, né, quer dizer, eu fui culpado, ou seja, e alguém pode me acusar. Como é que você, não sendo médico, pode dizer para uma pessoa não se submeter a um tratamento médico, né? E se eu falo, né, se tivesse sido operada, aí ele diz aqui, ó, se tivesse sido operada como aconselhou o médico, ela poderia ter se curado, mas você não permitiu e acabou matando-a. Isso ele fala, por exemplo, que a família podia acusá-lo desse tipo de coisa, né? Então, assim mesmo, achando que a cirurgia era desnecessária, ele fala, não podemos dizer que não precisa recorrer ao médico. E por isso eu respondo, é você quem decide se vai ser ou não operada. Por quê? Porque é o que ele fala, eu não sei o que está no estado mental dessa senhora. Ou seja, o tamanho da fé dessa senhora. Como é que eu vou medir isso? Então ele diz, afinal, é sua atitude mental e não posso saber até que ponto sua mente irá mudar. Ou seja, a gente indica o caminho para a mudança. A mudança quem faz é você. Esse é o caminho da Seicho no Yen. Você vai dizer assim, ah, mas tem lugares, né, que a pessoa vai lá, né, e recebe a graça a partir da ação do sacerdote. Tá bom. Mas eu disse desde o início que a Seicho no Yen não tem esse papel.
A Seichonoye tem o papel de tornar você uma pessoa autônoma, que não depende nem mesmo de um preletor da Seichonoye. Ou seja, para ser autônomo, você que tem que comandar sua própria mente. Você tem que relacionar-te diretamente com Deus. Você tem que procurar fazer aquilo que eu estou fazendo na minha própria vida. Ampliar a minha consciência para me tornar cada vez mais livre. Então ele diz, de qualquer modo, mude a sua mente como estou aconselhando e passe a ter a mente que agradece a todas as pessoas. Eis o método de cura da Seichonoye. Eis o método de cura da Seichonoye. Parece simples, parece até banal, mas é extremamente profundo isso. Dizer, agradeça. Veja só, a gratidão, né? Eu vou ler aqui, depois eu volto nessa questão da gratidão. Um religioso orienta a pessoa a corrigir a mente, que é causa da doença. Um médico intervém no que foi produzido pela mente, ou seja, trata o efeito daquilo que a mente provocou. E o que podemos fazer é orientar a pessoa para que mude a mente que fez surgir o efeito chamado doença. Ok? Então, quando a gente diz a gratidão cura tudo, ou pelo menos ela é aquele grande, né, motivador para a cura acontecer, é porque a gratidão é o reconhecimento daquilo que existe verdadeiramente. Quando você reconhece o que existe verdadeiramente, tua mente sabe que aquilo, sabe diferenciar o que existe e o que está manifestado, não tem como não sentir-se grato. Então, quando eu olho, por exemplo, a relação harmoniosa que existe entre os astros do universo, né, através das gravitações e da gravitação universal. Quando eu olho a grandiosidade do Sol e a relação que ele tem com o planeta Terra, harmoniosíssima, fazendo com que a Terra gere vida. Quando eu vejo a vida prosperando na Terra, a partir dos minerais e chegando até organismos extremamente complexos, como é o corpo dos próprios mamíferos, quando eu vejo as relações simbióticas, quando eu vou olhar para uma floresta, um oceano, e vejo aquele emaranhado de relações extremamente matemáticas. É algo assim, o animal X da população tem que ter um número X de população, o outro não pode ter muito, um depende do outro. Quando a gente começa a entender que este conjunto harmonioso é o que prevalece no universo e é o que prevalece no seu próprio corpo nesse exato momento, não tem como não se encantar, maravilhar-se. E ao maravilhar-se, surge a gratidão, porque você diz, eu faço parte disso tudo. Veja, você não se sente grato quando alguém convida você para uma festa, ou muito triste quando não convida? Quando alguém diz assim, olha, puxa, eu gostaria muito que você fosse na minha festa de aniversário, você é uma pessoa muito querida, eu faço questão que você esteja nessa festa. Quando a pessoa diz, eu faço questão que você esteja nessa festa, surge o quê? Olha, eu estou incluído nisto, eu faço parte disso. Surge a gratidão. Então, quando você se reconhece parte do universo, parte da grande vida do universo, quando você reconhece que faz parte disso tudo, é como ser convidado para uma grande festa, porque não esqueceram de você. Olha, a pessoa não se esqueceu de mim, eu não sabia que eu era tão importante para essa pessoa. Surge uma alegria impressionante, essa alegria a gente dá o nome de gratidão. Então a gratidão é o reconhecimento do pertencimento a algo, e nesse caso é o pertencimento à vida de Deus. Nós pertencemos a este grande universo que é a própria existência da imagem verdadeira. Bem-vindo a este grande universo da imagem verdadeira, da perfeição de Deus. Então isso significa que o nosso coração se enche de gratidão, e a gratidão, com toda certeza, faz a gente querer retribuir isso de alguma forma, retribuição.
ok? Nós vamos terminar por aqui. Volto a convidar você para adquirir o nosso livro, Inexistência da Doença, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que está na livraria virtual, para você poder aprofundar-se nesse estudo grandioso, ok? Bem-vindo, então, à nossa festa, essa festa verdadeira, a festa da imagem verdadeira. E vamos agora às perguntas e respostas. Olá, voltamos agora para o quadro Perguntas e Respostas e você pode mandar a sua pergunta para pergunteaopreletor@sni.org.br. O endereço está aí na sua telinha, pergunteaopreletor@sni.org.br. Legal? E aí, veja só, a gente recebeu muitas perguntas e nós vamos responder uma a uma as perguntas que chegam até nós. A gente responde aqui no programa, mas não se preocupe, porque também você recebe essa pergunta no seu e-mail. A gente adotou isso agora a partir desta semana, porque algumas pessoas não estavam conseguindo acompanhar todas as palestras que acontecem no YouTube. Então, eu juntei várias perguntas daquela questão de relação causa e efeito. Então, uma hora vem, olha, qual é a relação da garganta? Olha, eu estou com um problema nas pernas, olha, a cabeça. Então, no próprio livro, tá, Inexistência da Doença, ok? No próprio livro Inexistência da Doença, existe aqui, tá? No próprio livro Inexistência da Doença, existe uma série de interpretações do próprio professor Masaharu Taniguchi entre as causas, a relação causa e efeito, tá? Então ele coloca assim, ó, o que simboliza as pernas, quando você está com um problema nas pernas. As pernas são o pilar que nos sustenta sobre a terra, né? Nascemos da mãe terra e a terra simboliza Deus. Meu corpo é este tronco, as pernas são o pilar que liga este tronco à terra, ok? O tronco à terra, terra simbolizando Deus. Então, que é que as pernas simbolizam? A ligação da vida entre Deus e o meu corpo, isto é, os antepassados. Então, essa é uma interpretação possível, ok? Porque pode simbolizar justamente os antepassados. Se não estão bem as pernas, a ligação não está fortalecida com a vida que flui através dos nossos antepassados. Quer saber mais sobre antepassados? Uma série de palestras estão aí à disposição sua no YouTube. Busque, procure, estude para você entender melhor esta questão dos antepassados. Agora, também pode simbolizar, lembrem-se, insatisfação, vai por aí também. Ora, veja assim, as pernas é o lugar onde eu estou fixado no ambiente. No ambiente. Quando eu estou insatisfeito com o ambiente onde eu estou, também posso ter problema nos pés ou nas pernas. É aquela história, eu quero fugir daqui, não posso. Eu quero sair desse meu trabalho, estou me sentindo oprimido com tal pessoa e não posso sair, tenho que ficar aguentando aqui. Eu quero sair dessa casa, mas não estou podendo, não dá, não posso sair agora. Então, essa insatisfação de não querer pisar naquele local pode gerar, o inconsciente vai entender que aquele mecanismo foi se acumulando, de insatisfação foi se acumulando no inconsciente, e as pernas alertam, olha, não é que há um castigo por você manter no inconsciente coisas negativas, é um alerta que diz assim, olha, está errada essa atitude mental, tá bom? Mude-a. Então, entenda a enfermidade, a doença, como um alerta. Volto a dizer, entenda a enfermidade, a doença, como um alerta da vida. A vida está alertando você que você precisa modificar algo. Então, não é um castigo. Ai, que bom que veio este alerta. Então, eu vou, a partir desse alerta, corrigir a minha atitude mental. Combinado? Vamos voltar lá, tem mais aqui, tá? Então,
tinha perguntas sobre questão de pernas, tá? Teve também algumas perguntas, né? O que simbolizam doenças nos órgãos como pâncreas e fígado, apareceu uma pergunta aqui sobre isso também, e também sobre coluna vertebral, medula espinhal, tá? Então, existe a pólio espinhal e a polo bulbar, né? A medula espinhal, no sentido de ser o pilar, também simboliza a relação com os antepassados, a relação com aqueles que nos sustentam, e também podem simbolizar, né, e como os pais encontram-se no extremo final dos antepassados, há casos de cura de cárie vertebral quando o doente passou a agradecer os pais. Então tem uma relação com pais, tem uma relação com os antepassados, aquilo que nos sustenta. O que simboliza, então, veio uma pergunta sobre a questão do problema no fígado, e aqui tem doenças nos órgãos como pâncreas e fígado, ok? Então, o professor Masaru Taniguchi diz, olha, por que surge câncer nos órgãos internos, ele inclusive vai abrir mais isso, né, e do abdômen, é porque há uma desarmonia dentro do lar, desarmonia mental como hostilidade, desavença, ódio, insatisfação e etc. dentro do lar, entre pais e filhos, entre os cônjuges, entre sogro e sogra, genro e nora, cunhados, etc. Esse tipo de desarmonia constitui causas internas que manifestam concretamente tais doenças nesses órgãos, ok? E aí vai longe aqui, nós temos aqui porque, né, em alguns casos não se cura por ser tarde demais, né, as pessoas, tem essa explicação aqui, né? Vai falar sobre a proteção dos nossos espíritos elevados, né? A oração da cura divina, vai falar sobre a oração da cura divina. Na oração da cura divina, realizada aqui na sede central, a gente realiza, por exemplo, utilizando o formulário da oração da cura divina, através, né, desta oração, a gente tem recebido muitos agradecimentos de cura. O que é a cura divina, né? O que é a oração de cura divina? É o momento que nós, lá na torre da sede central da Sete Uneia do Brasil, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Jabaquara, você faz um pedido através de um formulário chamado Forma Humana, pode se informar aí no nosso site a respeito dessa questão, desse formulário da Forma Humana, preenche com um desejo seu e nós vamos orar todos os dias para você, durante várias vezes ao dia. Começamos a oração 8 horas da manhã, vamos terminar às 5 horas da tarde. E aí você vai sintonizar-se com esta oração da cura divina e receber a bênção através da cura divina. A gente recebe muita confirmação, né, de pessoas que se curaram através da oração da cura divina. Está aqui na página 168 a explicação da oração da cura divina. E aí então tem outras, né, mais explicações do professor Masaharu Taniguchi, que faz esta relação, né, entre causa e efeito, tá bom? Mas olha, a gente também pode voltar-se ao único, pelo menos assim, ao início de tudo que gera toda a enfermidade, toda a doença, que é a insatisfação. Se a gente tiver gratidão de verdade, como eu expliquei antes, né, a gente pertence a essa grande festa e foi convidado para estar nela, então só isso já me dá uma grande gratidão, né? Se a gente tiver essa grande gratidão externada dentro do nosso coração e nas nossas atitudes, eu tenho certeza absoluta que nada vai atingir vocês. Se atingir, você cura rapidamente. Combinado? Bom, então, para terminar, nós vamos então realizar a nossa oração mútua, a meditação Shinsokan de oração mútua, tá bom? A meditação na qual nós vamos orar uns pelos outros, vamos passar por algumas etapas da oração. Farei o canto evocativo de Deus, as palavras para obter a orientação de Deus, palavras a serem mentalizadas durante a oração. Então, vocês vão, né, mentalizar essas palavras, tentar memorizá-las e repeti-las. Se não lembrar exatamente essas palavras, não há problema nenhum, você pode mentalizar palavras parecidas durante um silêncio da oração. Eu vou, né, mentalizar ou dizer para vocês as palavras que estarei mentalizando
para você. Depois iremos entrar na parte da oração, que é a oração de fato, né? Que é aquele silêncio, onde eu permanecerei em silêncio, você também. E nós vamos mentalizando as palavras, ok? Depois o agradecimento pela concretização da oração. Ora, se eu faço parte dessa festa, eu tenho que levar um presente, né? Me convidaram para estar aqui. Qual é o presente? Ajudar o próximo. Salvar o próximo. Salvar o próximo em que sentido? Tirá-lo da ilusão daquilo que existe, né? Daquilo que ele pensa que existe e não existe. Ou seja, abrir a mente desta pessoa, ok? Conscientizá-lo da verdade. Vamos lá então? Nós vamos fazer a oração e já pense que forma você vai retribuir à humanidade o benefício que vai receber com certeza dessa oração. Fique em posição de oração, por favor. Vamos lá. Junte as mãos diante do rosto, sente na ponta do sofá ou mesmo da cadeira e acompanhe a oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Onoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras para obter a orientação de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vinde a nós e realizai esta oração mútua conforme a sua vontade. Palavras a serem mentalizadas durante a oração. Então, as pessoas que vão receber a oração, você que vai receber a oração, permaneça de olhos fechados e mentalize continuamente as seguintes palavras durante a oração. Neste momento, sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado, agora sou perfeição, sou saúde, sou harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado. E eu que irei orar por você, irei mentalizar as seguintes palavras. Você é filho de Deus e como tal está envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já está vivificado, agora já é perfeição, é saúde, é harmonia, é alegria. Obrigado, obrigado. Oração. A partir desse momento, por alguns minutos, cada um de nós, cada uma das partes, repetirá continuamente, em silêncio, as palavras de oração que acabamos de mentalizar.
Obrigado, muito obrigado. Agradecimento pela concretização da oração. Por favor, acompanhe mentalmente. Deus, muito obrigado por ter atendido às nossas orações. Obrigado. Agora mesmo a oração foi atendida. Obrigado. Agradeço o fato de nos ter escolhido como mensageiros do sagrado movimento de iluminação da humanidade. Nós, com os corações unidos, pedimos que possamos trabalhar em prol da concretização do reino do céu na face da terra. Obrigado, obrigado. Deus, sirva-se de nós conforme a sua vontade. Obrigado, obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan de oração mútua. Pois bem, meus amigos, estamos aqui terminando o nosso estudo da inexistência da doença, tá bom? Quero convidar você a entrar na nossa livraria virtual, sni.org.br, entre aí, /livraria virtual, ou então acesse o site, ache a livraria virtual, faça um bem à humanidade. Se quiser ser através da Seichonoye, do nosso ensinamento, então você doa um livro, faz uma assinatura de revista, ou seja, leve para as pessoas aquilo que está fazendo bem a você. Não como forma de dizer, está pago aquilo que eu recebi, né? E sim como forma de realmente agradecer e trazer mais gente para essa festa maravilhosa, para essa alegria grandiosa que é a Seichonoye, tá bom? Então daqui me despeço de vocês, espero que vocês continuem estudando o livro Inexistência da Doença e outros livros da Seichonoye. Um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas, todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seichonoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!